Já me expulsou. Pois é, foi mal. Desculpa aí, gente. Ô, Lucas, e aí, tá vendo? Olha só, tem tanta coisa para perguntar dessa sua figura, ela é tão gigante que você vai ter que dividir ela, não tem jeito. Inclusive, fica... Tá na página... página 51. Inclusive, a letra A, você pode botar lá no seu desenho experimental, botando a parte da morfologia junto aí, ó. Isso aí não cabe aí agora. Aí vai ficar bonito. Já até folga metade da figura. Ô, Lucas, me explica uma coisa que até hoje eu não entendi. Você que é o fósforo proteômico, me explica a figura F aí, por favor. Então, esse é um gráfico que mostra a dispersão dos valores de quantificação do fosfoproteoma. Então, a gente não mostra cada pontinho porque fica muito próximo os valores, né? Aí a gente tem os valores aqui de menos, fica mais ou menos de menos 1,5 até mais ou menos 1,5 também. E aí mostra a dispersão dos dados aqui. No zero a gente tem os valores. Não sei. O que você tem dúvida? Desculpa, Mariana. Não, é dúvida do gráfico. Eu não sei interpretar esse gráfico. Tá, ok. E é o seguinte, no eixo Y, não significa tipo o número de fosfolipídios. É uma proporção entre... Eu acredito que seja uma proporção entre as duas curvas aqui, essas duas linhas. E aí a gente pode ver aqui que houve mais peptídeos fosforilados, ou seja, maiores do que zero, nos animais controle do que nos animais MRGDKO. Embora teve uma partezinha que tinha mais os peptídeos assim com maior abundância, lá para 1, se você ver aqui nessa parte do 1, tô vendo. teve mais peptídeos fosforilados no grupo MRGD do que no WT. E menos também fosforilados aqui também no menos 1, menos peptídeos fosforilados no MRGDKO que no WT. Então, isso é a distribuição normal de todos os seus dados, é isso? Não? Acredito que sim. Não. Sim. Não, ele não é normal porque ele não está dando a faixa, né? Não está olhando por faixa. Ele está pegando cada valor e plotando. Ele parece uma distribuição normal, mas não é isso, na verdade. Olha, posso perguntar aqui, como que você fez a comparação estatística? Porque você falou em tendência. Uai, é diferente? Não é diferente? Qual que é a comparação? Não tem comparação estatística. É então, só visual tem mesmo. Tendência. Então, eu não sei, como eu não sou da área, eu vou só aproveitar agora. Não, mas deve dar para fazer uma análise estatística aí, Lucas. E ver se tem diferença ou se não tem. Que concordo com o Maria José, se não tiver diferença significativa, aí não tem, não é? Não, porque são as mesmas proteínas que estão com uma densidade maior das proteínas, já que as azuis e a verde, aquela partezinha ali azul, são as mesmas proteínas que a verde? Exato, são. As mesmas? Tem certeza? Sim. A única diferença é a quantificação delas. Isso aqui é a média, então, o que é a linha? O que é o eixo X? Então, o eixo X são proteínas, não? O que é 0, 1 e menos 1? É o valor de quantificação de cada fosfolipídio, na verdade, né? Pós-peptídeo é o que você está chamando? Os peptídeos que foram enriquecidos nas análises de fosfoproteoma. Que tinha uma fosforilação, uma desfosforilação. Eu não consigo entender. É bem difícil de entender esse gráfico, Lucas. Olha só. Se o eixo X, igual a Maria José perguntou, ele é o grau de enriquecimento... Não é o grau de enriquecimento. Ele é o quê? O grau de fosforilação. Não, então você quer dizer que você tem uma proteína
Tem a densidade igual a 1 ali no verdinho, que tem 0 de fosforilação, vamos dizer aqui porque aqui está 0, que é idêntica à que está com densidade 1.2 no gráfico azul. É o seguinte, vamos pegar o ponto 0 aqui, esse que tem a linha tracejada. Menos peptídeos tinham o valor 0 no grupo MRGD do que no WT, entendeu? É a densidade de peptídeos. Isso, mas não são os mesmos. Esse valor X. Mas não são os mesmos. Ah, não, é verdade, não são os mesmos. Não são os mesmos. O que ele está vendo aí é que você tem uma maior proporção de peptídeos fosforilados no grupo WT do que no grupo MRGD. O que ele pode contar, então, simplesmente pegar número, tá? Então, eu tenho 100, aqui tem 50, então, qualquer coisa assim. Então, aí é diferente. E fazer uma estatística. Só que o que isso representa? Porque podem ser, como é que eu falaria? Proteínas inúteis, que estão mais fosforiladas, ou que não estão nem participando do fenômeno, entendeu? Então, eu não sei, assim, qual que é o valor desse dado, dessa comparação. Eu estou falando bobagem? Pode. Não, realmente, o gráfico, ele não diz muito. Não diz muito. Ainda, você pode fazer ele dizer alguma coisa, se você fizer uma análise estatística, entendeu? Eu realmente não sei fazer isso. Eu acho assim, é isso mesmo que a Maria José colocou. Eu, assim, de novo, não tem na sua metodologia como é que você chegou nesse gráfico. Não, olha só, e outra coisa, é importante nos gráficos, é porque a gente está acostumado que f de x é igual a x mais b. Quando você tem esse tipo de gráfico, você tem que dizer, no eixo x avaliamos isso, no eixo y, blá, 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 minha resposta é isso. Não tem isso em lugar nenhum, você tem que fazer isso, sabe? É bem importante, Lucas. E olhando, aí olha só, a Maria José está interpretando seu dado. Eu estou olhando do ponto de vista proteômico. Eu falei, gente, assim, né, interpretando assim, com um olhar querendo entender. Eu não consegui entender também o que isso aqui está trazendo, entendeu? Para o seu resultado. Foi o que eu disse. Assim, que tem mais peptídeo, uma proporção maior de peptídeo sendo fosforilado no grupo MRG, no grupo WT, do que nos animais MRGD. Aí você vai procurar um lugar que eu não sei onde é, e você vai escrever isso aí. Mas, olha, o que eu quero chegar é o seguinte, o fato de ter uma proteína mais fosforilada que a outra, você pode ter... São peptídeos diferentes, com funções diferentes, às vezes até antagônicas. Então, não necessariamente isso tem um valor. Só o fato de estar mais fosforilado, quer dizer... Entendeu? Eu já estou pensando lá na explicação da sua cardiomiopatia. Então, para mim, isso não me acrescenta muita coisa. Não sei, entendeu? Bom, Talvez eu não esteja entendendo. Eu acho que sozinho, realmente, o gráfico não fala nada. Mas, por exemplo, a gente vê essa tendência de ter peptídeos menos fosforilados na hora que a gente faz as análises dos dados. Porque teve, por exemplo, a desfosforilação de vários sítios da titina, entendeu? Eu acho que pode ser uma coisa relacionada a isso. Mas, realmente, não tem como afirmar, e esse gráfico sozinho, ele não diz muito, de verdade. Posso fazer uma colocação, Lucas? Existem dois tipos de análise de dado proteômico. Existe uma análise que a gente chama de controle de qualidade e existe uma análise que a gente fala que é a análise estatística em si. O seu PCA lá em cima, que você compara as replicatas, ele é um controle de qualidade. Eu acho que isso é um controle de qualidade do seu experimento, não é não? Não é o que você está vendo depois do seu experimento? O Thiago está balançando a cabeça ali dizendo que não. Não sei. Pode falar, Thiago. Não, eu acho que nem controle de qualidade, não. Eu acho que ele já está te dando alguns insights do que está acontecendo no seu dataset, como o Lucas mencionou, né? Tem uma tendência de ter mais desfosforilação
no MRGDKO, e ele vê muita proteína sendo regulada negativamente também, né? Então eu acho que é isso, acho que tem mais já é compreendendo um pouco seu dado, não necessariamente de controle de qualidade. Eu não sei, eu fiquei muito confusa com isso, porque eu acho que tem mais a ver com do comportamento da amostra, entendeu? De você ter mais amostras fosforiladas ou desfosforiladas com efetivamente o que vocês estão vendo, né, na fisiologia, né, no que vocês querem fechar. Enfim. Mas eu concordo que pode ser uma análise desnecessária. Eu acho que fica bonita visualmente, mas talvez desnecessária, porque o que ela está falando, o Vulcano Plot já estava falando em cima, entendeu? Então eu acho que é mais isso. Mas eu acho que dá para aproveitar essa figura, por isso que eu falei esse negócio de controle de qualidade. Eu acho que dá para separar as análises, porque o controle de qualidade ele te dá insights também da sua amostra, né? Quando você faz um box plot, quando você faz tudo isso para ver como é que está a distribuição da sua amostra, você vai tendo alguns insights, né? Que os grupos estão se separando, né? Por exemplo, você faz especial para ver replicado, mas você já vê que os grupos não são iguais, entendeu? Então, assim, são coisas... Eu acho que o controle de qualidade ele faz parte. É uma sugestão, assim, né? Vocês é que são os proteômicos aí, hardcore, mas, assim, é um pouquinho da minha visão. Ô, Lucas, eu vou parar por aqui. Tem várias coisas de regulação agora. Eu tenho certeza que a Maria José tem várias colocações para fazer. Eu já falei bastante. Eu anotei muita coisa aqui para você. Eu quero realmente dar parabéns. Olha, tudo que eu falei é porque eu acho que melhora o seu trabalho. Eu acho que você tem muito domínio do que você fez, você tem conhecimento, você estudou, e eu acho que é bom praticar de você colocar todas essas explicações ali no seu trabalho, explicar mesmo o seu dado, os seus gráficos, o que eles estão querendo dizer efetivamente, né? E colocar na metodologia algumas coisas que eu acho que podem estar faltando. Demais, assim, acho que você está de parabéns e acho que você está no caminho certo aí, vai ter um doutorado bacana, cheio de experimento para fazer, com certeza. Você vai continuar com esse modelo ou você vai mudar? Ainda não sei. Não sei. Tá bom, Beleza. Obrigada. Obrigado, viu, Mari? Vou passar então agora para a Maria José, né, para a gente continuar a missão. Bom, obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer ao Lucas e ao Thiago pela oportunidade de ler, aprender bastante. Eu acho que essa é uma oportunidade única, né, que a gente tem, que em algumas instituições está até se perdendo, mas que eu acho importante esse momento aqui presencial com a banca. E parabenizar vocês pelo trabalho, um trabalho que tem muito fôlego, tem muito dado. Isso mostra aí, né, o envolvimento de você, Lucas, do Thiago, né, com essa questão. E como eu costumo falar em quase toda banca que eu participo, criticar trabalho terminado é ótimo, né? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então, um pouco que a gente faz aqui é isso, depois que tudo está terminado, é fácil, né? Apontar e falar, você devia ter feito assim. Mas, enfim, vocês estão de parabéns, eu acho que é quase uma tese de doutorado, é mais do que um mestrado. E eu vou falar rapidamente algumas questões de forma, algumas questões conceituais. Eu espero não me bagunçar muito, porque à medida que a Mariana foi falando, eu fui cortando algumas coisas, e então virou uma bagunça aqui o meu rascunho, mas se ficar confuso, a gente vai depois consertando. Muito bem. Com relação à forma, acho que a Mariana já falou bastante coisa. A sua apresentação, inclusive, foi muito boa, em primeiro lugar. As suas figuras estão lindas, eu adorei as cores. Nossa, é tão importante isso. Eu acho que ficou assim, muito bacana. Você está de parabéns. Assim, profissionais mesmo. Eu falei, eu vou contratar o Lucas aí para fazer figura dos meus trabalhos.
Está muito legal, gostei muito. Mas, enfim, e na redação, especialmente no texto, na introdução, eu encontrei mais dificuldade, assim, mais, vamos dizer, questões assim que eu colocaria para você, para mudar. Eu fui anotando uma opção de coisa, eu vou te mandar depois essa versão aqui, e você olha e vê aí o que você aproveita. Mas algumas coisas eu queria discutir, porque eu acho que são importantes, até para quem ainda está aí nos acompanhando, e para você, como a Mariana falou, já é um cientista, mas ainda está no processo, né, de formação, então aproveitar esse momento para... Né? Então, uma das coisas que até foi o seu último slide da apresentação, e aqui está na primeira página, porque são os agradecimentos. Veja, agradecimento a um trabalho científico, eles são os agradecimentos técnicos. Eu sei que todo mundo faz isso, e eu tenho uma dificuldade enorme, todas as minhas teses de dissertação, se você olhar, vão estar assim também, mas nas últimas eu comecei a convencer meus alunos que tinha que fazer um agradecimento da tese e depois um agradecimento pessoal em separado, para não misturar um pouco esse agradecimento aí pessoal, que tem um caráter, às vezes, né, de religião, familiar, que é importante, é uma rede de apoio importante que a gente tem, né? Mas que, na verdade, para uma questão técnica, ela não cabe muito. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que discutir. E aí, a primeira coisa que me chama a atenção, que foi uma coisa que a Cida, a professora Maria Aparecida Vieira, me chamou lá atrás, uma vez, numa banca de um aluno meu, você escreveu aqui, no seu primeiro agradecimento, a Deus, a craseado. Deus é masculino ou feminino? Sei. Então já começa isso, Deus. Então, enfim, então essa é uma coisa para vocês pensar, né? Eu acho que tem essa questão, é difícil, tem sido difícil, eu mesmo tenho esse problema, mas eu acho que eu consegui um meio termo com algum aluno fazendo isso. Um agradecimento técnico, que é o que você fez no seu último slide. Agradeceu as pessoas, as agências financiadoras, né? Que foram elas que o seu orientador, claro, né? Enfim, então, esse é um detalhe. Aí, vamos lá no seu resumo, vamos agora para umas questões, eu vou misturar um pouco forma com umas questões mais de conceito. Eu já concordei, né, com a Mariana que você vendeu mal o seu peixe. Você dá uma ideia do que talvez tenha no seu trabalho, mas não o que tem nele. Então, realmente, eu acho que valeria a pena, né, na questão aqui de resultado, explorar mais isso. Aí, só que na segunda linha você fala, várias enzimas, peptídeos ativos e receptores regulam o sistema renina-angiotensina. Veja, o sistema renina-angiotensina ele é composto, né, por peptídeos ativos, receptores, enzimas, e esse sistema ele regula ou ele participa da modulação de fenômenos fisiológicos e patológicos. Tá certo? Os peptídeos regulam o sistema, não pode, né? Ficaria melhor, tipo, compõe. Quais são os componentes e que esse é um sistema que regula. Aí, no final também, além de você explorar mais os resultados, quais são as proteínas e tal, faltou talvez um pouco de conclusão, assim, no aspecto do que isso sugere. Você falou o que ele mostrou, mas não o que isso sugere, tá? Beleza. Com a relação à lista de abreviaturas, também concordo com a Mariana. Tem algumas aqui que eu acho que nem precisavam estar nessa lista. Você vai usar uma única vez no texto, então não tem necessidade de estar nessa lista. Outras que você pode traduzir para o português e usar em português e tirar aquele negócio no inglês, etc., que também aquilo eu acho que não cabe. E outras
elas são siglas em inglês que a gente usa que não dá mais para traduzir. Por exemplo, te dar uma que nem está aqui na sua lista, mas que é muito fácil da gente entender. RNA, mensageiro, por exemplo. As pessoas costumam fazer o seguinte, escrevem mRNA, porque essa é a sigla em inglês, e aí passam para o português da seguinte forma, RNA-M. Você quer me irritar, é botar RNA-M. Se for para traduzir, então tinha que ser ARNM. Mas quem que vai saber o que é ARN? Então, RNA não tem mais tradução, nós vamos usar RNA mesmo e pronto. Se for o caso, né, tem as pessoas que são mais, tem problema com anglicismo e tal, aí usem itálico. Mas tem, então, vários termos aqui que você vai usar em inglês mesmo e deixa só em itálico se for o caso, tá bom? Então, e tem alguns ali que eu acho que você pode até tirar. Aí, vamos lá, sua introdução. Como eu falei, tem vários termos aqui, tem algumas correções que eu acho que numa segunda leitura você vai fazer, mas eu queria comentar duas ou três coisas aqui que eu acho que são importantes. Bom, primeiro, é que você fala logo no início, lá, vários estudos mostram, a segunda linha, a relação entre o sistema renina-angiotensina e o controle da homeostase iônica e volemia. Isso aí é o equilíbrio hidroeletrolítico, é assim que a gente chama na fisiologia, né? E aí você acrescenta a rigidez cardíaca. Eu acho que aqui você estava querendo falar dos mecanismos fisiológicos. A rigidez cardíaca vai entrar nas condições fisiopatológicas, está na linha de baixo, né? Então, aqui tem que mudar um pouquinho essa redação, porque a rigidez já não é, né? Aí uma outra coisa que mais no final desse primeiro parágrafo que você fala, por isso, desde a sua descoberta, o sistema renina-angiotensina tem sido importante alvo para o tratamento de distúrbio do sistema cardiovascular. Não, né? Porque o sistema foi descoberto em 1940. O primeiro inibidor do sistema apareceu na década de 80. Então, ele é um sistema fisiológico importante. E aí, até a Mariana, foi a primeira pergunta da Mariana, que eu acho que você escapou aí pela tangente, mas que depois ela repetiu na justificativa, e que eu acho importante você deixar claro, exatamente para o leitor que não é dessa área, por que você está estudando esse sistema? Por que você está estudando o sistema renina-angiotensina? Entendeu? Ele é um sistema extremamente importante para controle do eletrolítico, controle cardiovascular, não é? E o alamandina MRGD, por que estudar isso? Entendeu? Então, eu acho que ficou... E é isso que está faltando, que faltou para ela. Por que você foi estudar esse sistema? Só porque não tem nenhum dado, porque ele é novo? Não, não é por isso, né? Outra coisa que eu acho que nós, especialmente no laboratório, né, tendo passado aí pelo laboratório, nós temos que começar a mudar um pouco a forma de tratar, como a gente descreve o sistema renina-angiotensina. E você pode me interromper, tá? Se quiser comentar alguma coisa. Ali no segundo parágrafo, você começa. No eixo clássico, eu acho que nós temos que parar com essa história de eixo clássico. O que quer dizer isso? Isso informa pouco para começo de assunto. Segundo, que nós temos um sistema que é complexo, tem várias vias, e nós vamos ter vias, então, que vão atuar fisiologicamente de uma forma muito importante na circulação, em situações fisiológicas, né, na hemorragia, numa queda de uma baixa de pressão arterial, na desidratação, e ao longo prazo, quando elas estão alteradas, elas têm um outro efeito. E nós temos um conjunto aí, na verdade, são várias vias que estão atuando. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa descrição de falar o eixo clássico. Esse, na verdade, é aquele que foi descrito inicialmente, que era um sistema composto por duas enzimas e um peptídeo. Renina, ECA, ANGIO2, acabou.
né? É isso que você quer chamar de eixo clássico, mas eu acho que hoje nós já temos tanto dado, o volume, né, de literatura, né, de trabalho que a gente tem, para começar a mostrar que nós temos um sistema que é complexo, né, e que tem uma via, que tem uma ação fisiológica importante. Na verdade, são diferentes vias, né? Uma que tem uma determinada atuação, outra que tem outra. E agora, talvez, essa terceira via, né? A gente teria, então, duas vias que seriam mais no sentido de vasodilatação, no sentido de protetor no longo prazo, e vias que são no sentido hipertensor, e no longo prazo estão envolvidas aí com as doenças cardiovasculares, principalmente, mas inflamação e etc. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar, porque eu sei que é o tal do copy-paste, né? Que vai, todo mundo repete aquelas mesmas frases, mas eu acho que está na hora da gente começar a mudar essa história um pouquinho, né? E apresentar de uma forma que, na verdade, corresponde mais com a realidade, né? Que é um sistema complexo e que tem várias vias aí, tá? Depois pode falar. Tá? Eu entendo sobre isso, eu já vi você e o Robson falando sobre isso várias vezes, e até não gosto até na apresentação nem falei eixo clássico, e assim, eu nem sei mesmo por que eu coloquei eixo clássico, porque eu nem uso essa terminologia, né, para descrever a interação da angiotensina 2 com o receptor T1. Verdade. E a outra coisa também que você fala depois, mais no meio aí desse segundo parágrafo, a ativação desse receptor está se referindo ao AT1, né, pela anjo 2, induz vasoconstricção, etc., hipertrofia cardíaca. Não basta apenas a ativação do receptor, porque isso a gente está fazendo o tempo todo. O que vai levar à hipertrofia, ao aumento de espécies reativas de oxigênio, inflamação, etc., é quando você tem uma superativação, uma ativação prolongada no tempo, né? Um aumento prolongado de anjo 2, quer dizer, ativação do AT1 de uma forma mais de longo prazo, né? Então, aí sim que você vai ter os efeitos ruins, né? Então, estudar esse sistema, entender como é que funciona esses diferentes vias, né? Que seria, então, anjo 2 AT1, alamandina MRGD, anjo 1A7, mas é extremamente importante, por quê? Porque esse sistema é um sistema crucial, né? Não queira você desidratar sem ter anjo 2 circulante, vai ser muito ruim. Ou ter uma hemorragia, um acidente faz uma hemorragia, você precisa muito desse sistema, né? Então, por isso que você está estudando esse novo braço, né, do sistema, porque é fantástico, você deletou um gene, né, você retirou um receptor, e o fenótipo, que é a cardiomiopatia dilatada, ele é muito impactante, né? E é importante você entender o que está acontecendo, e por isso você foi se debruçar, né? E fazer a proteômica, esse trabalho bonito aí que você fez, né? Muito bem. Aí, quando aquela sua figura 1, eu estou quase acabando essa questão aqui de forma. A figura 1, você tem bonitinho, eu também acho, a Mariana sendo bioquímica, eu também acho que ela ficou bastante frustrada com essa figura aqui. Mas, e logo assim, a sua primeira molécula, né, que você tem lá os aminoácidos, o angiotensinogênio, você coloca 14 aminoácidos. Mas essa é a sequência do angiotensinogênio? Não. Essa é a parte que sofre a clivagem. O angiotensinogênio ele é muito maior. Isso aqui é o tetradecapeptídeo que a gente chama. Então, pelo menos antes ali do Dzinho, que eu já não lembro mais que aminoácido que é
que é representado pela letra D, né, na porção aqui, você tem que botar pelo menos uns 3 pontinhos ali, alguma coisa que dê ideia de que você está mostrando só um pedaço só uma parte, dos 400 aminoácidos que tem, 400 e tanto, nem lembro mais, aminoácidos que tem o angiotensinogen, tá? Sim, verdade. E como você quis fazer uma coisa mais moderna, esses raiozinhos, às vezes, ele dá a impressão que, por exemplo, quando chega lá na Anjo 2, o que vai ligar no AT1 na verdade, é um A7, porque tem um raiozinho e daí a setinha. Então, para mim, é do aspartico até a prolina, é esse que está ligando no AT1, e não é, né? Está ligando no AT1 até a fenilalanina, entendeu? Ficou um pouquinho... Isso aí é querer ser chata, tá? Não, o que eu tentei representar com esse raiozinho foi aonde a enzima fazia a clivagem, né? Sim, mas a enzima... Mas eu entendo que pode ter que gerou. Nesse caso, Lucas, vale a pena, talvez, para não ficar assim confuso, igual a Marisata ficou, e eu concordo com ela, você pode colocar, se você quer colocar desenho representativo e não vai fazer o que a Mariana sugeriu, coloque uma tesoura, então, porque ela é uma imagem mais universal de que é uma clivagem enzimática, a tesourinha. Porque pode ser mesmo algum estímulo, sei lá o que está acontecendo. Mas o duro que essa a ECA2 você está mostrando o sítio, quer dizer, aonde, né, a ligação que a ECA2 vai atuar, né, entre a prolina e a fenilalanina aqui. Exato. Mas aí tem uma seta para baixo, e aí dá a impressão que é só depois da hidrólise, né, que o que sobra, né, é que vai ligar no AT1, quando não é, né? Entendeu? Então não ficou assim muito, entendeu? Representativo, né? Ficou bonito, mas e como bioquímico, poxa, tem um monte de enzima, essa via é complexíssima, bota ela mais recheada aí, né? Ok. Deixa eu ver aqui, que mais? Deixa eu rodar aqui. Aí tem umas bobagens que eu fui te dando umas sugestões, assim, de redação. Quando você fala lá da lamandina, que é na página 17, a lamandina foi o último peptídeo hormonal. Não foi o último, ele é o mais recente, né? Pode ter mais um aí, ter mais alguém aí na história. Mas foi nesse sentido que eu tinha colocado. Deixa eu ver. Olha, alguém mais assim, mais rigoroso vai dizer que severa não existe em português, o ideal é grave. Tem essas bobaginhas, mas, assim, de forma geral, você fez uma descrição assim, muito boa, sua introdução está muito boa, fora alguns detalhes. Eu acho que o que eu queria, né, chamar a atenção, mas depois, quando você for, né, fazer uma segunda leitura, eu tenho certeza que você vai identificar também outras questões aí. Deixa eu ver o que eu... a justificativa, eu acho que faltou aqui você falar exatamente por que você está estudando. Além, claro, a cardiomiopatia é um problema sério e você tem um modelo que, com a deleção de um gene, de um sistema que é extremamente importante para o controle cardíaco, inclusive, a deleção desse gene induz a um animal que tem uma cardiopatia bastante importante, né? Que mais? Muito bem. Aí, agora me conta uma coisa. Por que você resolveu estudar, que eu não vi aqui, eu posso ter perdido? Você pegou o cardiomiócito, você pegou o ventrículo esquerdo e o que você chamou de matriz extracelular. Por que essa comparação entre esses três, vamos dizer, não são tecidos, mas a célula... Tipos celulares, né? Sim. Então, a ideia, a princípio, era fazer isolamento dos cardiomiócitos, dos fibroblastos,
fazer o proteoma do ventrículo ou do tecido cardíaco inteiro e da matriz celular. Isso para a gente tentar isolar tentar isolar a maior variável possível para ver onde as alterações estavam acontecendo mesmo, assim, ou com maior intensidade ou com menor intensidade. Só que eu não consegui fazer o isolamento dos fibroblastos e aí então ficou só esses 3 tecidos. Mas a ideia... Acho que você esqueceu, Lucas, desculpa interromper. A gente não ia fazer o tecido, era só cardiomiócito, fibroblasto e a matriz. Como a gente não conseguiu o fibroblasto, aí a gente usou o tecido para falar o seguinte, o que for diferente entre tecido e cardiomiócito pode estar sendo alguma coisa induzida pelo fibroblasto, entendeu? Mas a gente não conseguiu fazer. Ser uma forma indireta de colocar a função do fibroblasto, mas a gente não conseguiu fazer isso. E aí, então, me conta, e qual que é a diferença entre eles? Pois é, isso é uma coisa que eu fiquei discutindo com o Thiago bastante durante as análises dos dados, porque é incomparável, né, uma coisa com a outra, assim. Não, mas, assim, das proteínas todas que você identificou, quais que tem diferenças? Então, a gente encontra algumas proteínas reguladas em um tecido e em outras não. Mas isso é complicado de... Até eu não fiz as análises separadas de cada tecido e célula, justamente por isso, porque não dava para comparar um tecido com o outro. E aí, assim, houve a regulação, embora tenha havido a regulação positiva em alguns dos tecidos, em outros não, a técnica é diferente, às vezes o processo de preparação da amostra, do isolamento do tecido foi diferente, aí ficou muito complexo de comparar e relacionar um tecido com o outro. Mas isso é uma limitação do trabalho também, que foi muito discutido comigo e com o Thiago. Pois é, mas como você apresentou isso, quer dizer, qual que é a conclusão que você tira disso? Porque você apresentou isso para a gente, né? Você podia ter optado em não apresentar, já que ele não acrescentou, vocês não conseguiram identificar. Não, eu acho que foi importante. Por exemplo, as proteínas, fazer o proteoma da matriz celular permitiu a identificação de proteínas exclusivas, assim, que estão presentes na matriz e que não foram achadas, por exemplo, nos outros proteomas, sabe? Então, no fim das contas, fazer os 3 tecidos nos deu uma visão mais geral das proteínas ali daquele tecido cardíaco. Entende? Mas quando você discute as proteínas, você elegeu lá algumas proteínas que você discute, elas estão nos 3, porque isso para mim não ficou claro. Sim, não algumas teve regulação em 2 tecidos e não teve em 1, mas não necessariamente foi regulada nas 3. Eu considerei que se a proteína estava regulada em um dos tecidos, ela já estava, eu considerei ela para análise. Mas você não, na sua discussão ali, você não ressalta isso, né? Ou eu perdi isso de alguma forma? Eu falo assim, eu tento relacionar, mas como é muito complexo, fica muito difícil de saber. A parte que eu acho que explica isso melhor é aquela figura, Marisa, deixa eu ver qual que é aqui, ó, que é aquela do mapa de calor, que aí ele coloca a figura 17A, que é a que fala em cada tecido e como é que aquela proteína específica estava. Foi a forma que eu até achei que foi bem inteligente dele, que ele que trouxe essa ideia, e eu achei que ficou bem legal da forma que ele conseguiu relacionar uma proteína específica, o tecido e por aí vai. Você achou ela aí? Eu achei. Aí tem lá, tipo, LVT, CMV,
SM. Isso, é cinza, laranjinha e amarelinho, isso. né? Beleza, mas aqui e você tem um número fantástico de proteínas aqui. Tá no cardiomiócito. Tá certo, entendi. Porque eu estava querendo ver se conseguia fazer alguma correlação, entendeu? De forma geral, a regulação, principalmente porque o fosfoproteoma só foi feito com os cardiomiócitos ventriculares, teve os canais iônicos, eles, por exemplo, o trocador de sódio cálcio e a fosfolambina e a desfosforilação na bomba de sódio e potássio, elas estavam acontecendo no ventrículo, no cardiomiócito. Perfeito. Entendeu? Então, isso e faz até sentido, né? Porque a regulação acontece na célula, no cardiomiócito mesmo. Agora, em relação às proteínas, a formação dos sarcômeros ou das fibras musculares, houve, assim, a regulação, tipo, a gente achou essas proteínas reguladas tanto no cardiomiócito, quanto no ventrículo esquerdo, quanto na matriz. E, assim, eu realmente não sei explicar qual que é o efeito de ter achado uma num tecido e não ter achado em outra, o que pode sugerir. Mas, de forma geral, como a gente achou essa regulação em todos os tecidos, eu acho que os dados sugerem que está tendo uma desorganização e um prejuízo ali a nível geral, tanto a nível de cardiomiócito quanto a nível de tecido. Porque no caso da cardiomiopatia, eu achei muito interessante essas proteínas aqui que estão ligadas, né, à estrutura, porque o que acontece? À medida que vai dilatando, você vai perdendo o tecido. Você vai perdendo vamos dizer, uma anatomia ali macroscópica de interação entre essas fibras, que é extremamente importante para a função contrátil. E aí, se tem cálcio, nem importa o que está acontecendo com o cálcio. O que acontece é que ele, macroscopicamente já, né, falando, ele não consegue ser efetivo, né? Tanto é que você... quando vê lá a fração de ejeção, etc., você vê que ele está muito pior, né, do que um coração normal. Então, isso é muito interessante, entendeu? Esse é um dado assim, que eu acho extremamente importante. E aí a outra questão é como que você compara essas alterações que você observou com algum outro modelo de cardiomiopatia que tenha na literatura? Você conseguiu fazer um paralelo, ver, olha, essas proteínas são as mesmas que estão alteradas num outro modelo de cardiomiopatia, mas essas daqui não, são diferentes. Sim. De forma geral, nos trabalhos que falam sobre cardiomiopatia, são muito poucos que falam de proteômica, já começa aí. Os trabalhos que usaram proteômicas teve regulação em praticamente as mesmas proteínas, principalmente na titina e nessa proteína C de ligação à miosina. Agora, tem outros trabalhos que mostram que... mas aí é sempre assim, fazendo esses outros estudos, eles são sempre fazendo uma deleção ou uma mutação em um sítio específico ali de uma proteína que também gera a cardiomiopatia dilatada, mas que eles não fazem necessariamente a caracterização molecular das outras proteínas. Entende? Era isso que você estava querendo saber? E sabe aonde que eu estou querendo chegar também? É o seguinte, eu queria identificar o que é uma consequência direta da retirada do MRGD e o que está alterando porque alguma coisa alterou, entendeu? Já é efeito indireto e que deveria ser comum a outras cardiomiopatias, né? Com outra origem, né? De outra etiologia. Eu estava pensando, tem uma proteína que é
Não. É o seguinte, a miosina de cadeia pesada, ela... Eu já tenho um trabalho que eu até citei na dissertação, que quando tinha um animal que eles induziam a sarcopenia, então eles faziam, eu não sei se eles diminuíam a expressão da cadeia pesada de miosina, ou se eles faziam a deleção. Mas que essa deleção gerava uma sarcopenia, deixava o músculo mais fraco, e o tratamento com a angiotensina 7 revertia esse processo. Então, eu acho que talvez o MRG dele pode estar atuando mais ou menos nesse sentido, né? Só que agora pelo receptor MRGD. Não sei, assim, foi o que eu consegui pensar. É difícil, não é simples, né? Mas porque, por exemplo, com relação aos Agora, tem uma mecanismos coisa, intracelulares que já tem, a próprio trabalho, acho que não sei se foi Itamar, alguém aí do grupo da Sílvia, que viu um mecanismo intracelular. Não me lembro agora qual que é a molécula, você deve lembrar. Era a MPK. MPK. Ah, tá. Que está alterada aqui também. Ou não? Não. A gente identificou ela, mas ela não estava diferente. Significa, assim, estatisticamente diferente. Pois é. E aí, hein? Porque eu fico pensando o que é efeito direto mesmo ou efeito indireto, né? Tem um trabalho que a gente fez, que até a gente submeteu agora, que foi fazer o tratamento de células tumorais com a lamandina, né? E também a sinalização pela transfecção do gene MRGD e fez o estímulo também pela lamandina. E a gente encontra também uma modulação grande na estrutura do citoesqueleto, sabe? Principalmente na regulação da actina. E a gente também encontra a actina alterada nos animais MRGDKO. Pode ser que tenha alguma coisa a ver também. Mas, de novo, é difícil de falar. Não, eu fiquei pensando, assim, se você, dessas proteínas todas que você identificou aí, se você tivesse que escolher duas, né, poucas, olha, vou fazer uma transfecção de um cardiomiócito, pegar o cardiomiócito aí desse nocaute, vou transfectar e eu vou recuperar a mobilização lá de cálcio, eu vou recuperar alguma coisa. Você teria alguma dica? Quem que você escolheria? Quem que você apostaria para fazer isso? Fazer uma superexpressão, por exemplo, de uma proteína, mas usando o MRGDKO, sem transfectar o MRGDKO. Né? Não, transfectar a célula do MRGDKO, para eu poder ver se você consegue recuperar, rescue, né? Esqueci aqui o termo. Olha, eu acredito que talvez, assim, embora já tenha, né? Porque tem isso também. Nesses animais, embora esteja diminuído, o gene está lá. Mas eu acho que um alvo bacana é as cadeias pesadas de miosina e talvez essa proteína C de ligação à miosina. E a titina, né? A titina também é bastante importante. Ficou difícil escolher. Pois é, mas eu estou achando que deve ter alguma molécula ou alguma via que é anterior à expressão dessas outras proteínas. Entendeu? São proteínas estruturais extremamente importantes ali. Tem uma coisa importante. O que modula a expressão dessas proteínas? Tem uma coisa importante. Isso eu vi tanto no outro trabalho que eu citei agora, que a gente submeteu, e nesse também. Teve a regulação de várias vias de tradução de proteína. Quer ver? Acho que está na figura... Na figura 16, tem uma via de ribossomo sendo alterada, que eu acho que pode ter a ver com alguns fatores de transcrição, né, que pode estar inibindo ou alterando alguma coisa na expressão dessas proteínas. Pois é, aqui a 16A você está falando, né? A 16A, na B também tem aqui um segundo termo de translação, de tradução, né? Acho que é só.
Eu não lembro, você não achou um fator de transcrição específico, não? Eu não lembro a lista. Não lembro. Eu não lembro. Eu até cheguei a olhar mesmo essa via, mas eu vou ser sincero, são muitos dados e eu não consigo lembrar. Eu acho que a proteômica, eu acho que tem duas estratégias com a proteômica, e você me corrige se eu estiver errado. Eu acho que uma é você ter uma listinha aqui do lado, eu tenho que procurar isso, eu tenho que isso, para você não fugir do foco, porque é muito dado. A outra é dar cada pedacinho para uma pessoa diferente e falar, afunila aí e vai até onde você conseguir chegar, porque é muito dado. E eu fico pensando, quando eu olho essa sua figura 16A, você tem, então, proteínas que estão envolvidas com Parkinson, Huntington, aí tem outras que é glicogênio. Pode ser, assim, pode ser uma proteína que é comum aqui a essas vias e que é uma chave aqui, entendeu? E Maria José, só um detalhe, desculpa, porque aí já pensando no nosso futuro, toda vez que a gente faz o estudo proteômico do sistema renina-angiotensina, sempre aparece Parkinson, sempre. Você vê que lá no da Diana teve, se eu não me engano, esse que a gente fez de câncer lá, né, Lucas, que a gente submeteu, eu acho que tinha essa questão de Parkinson. É uma área que a gente tem que olhar. Então nós temos que juntar isso aí, listar essas proteínas. Ó, isso aqui a gente viu no cardiomiócito, isso aqui a gente viu no cérebro, isso aqui a gente viu no não sei lá o que célula, e ver que deve ter um denominador comum aí, entendeu? Sim. Eu achei, teve um artigo de proteômica que eles fizeram proteoma de cardiomiopatia dilatada em humanos, e eles também acham essas vias alteradas. De Parkinson, de doença de Huntington, da Alzheimer também. Aí eu não sei. A outra questão que eu fiquei curiosa, tem alguma relação, você viu em algum sistema ou em alguma doença, em que tal e tal proteína ela aumenta a expressão e tem relação com tal e tal que reduz a expressão? Por exemplo, combinar a proteínas que estão up com proteínas que vão down, entendeu? Fazer uma correlação, né? Ver se tem correlação positiva ou negativa. Ou negativa, exato. Porque são dicas que podem que ajudam aparecer, a nortear, né? Bom, não, nesse sentido de achar relação causal, tipo, aumento de uma e diminuição de outra, não achei. Mas muito porque os artigos, eles não fazem... tudo muito ainda novo, né? Ainda não tem uma literatura extensa, né? Exato. Aí mostra muito o efeito de deleção. Aí faz ensaio com marcando proteína específica, e aí fala assim, essa proteína estava tipo, a gente fez a deleção de tal proteína e tal outra proteína ficou localizada em tal lugar na célula. Isso existe, assim. Tem uma proteína muito, muito importante, que eu acho. Isso é bom ter lembrado agora, que é a ILK. Essa ILK, teve um artigo que eu vi, falando que ela faz, eu não sei se ela interage ou se ela faz complexo com uma outra, que é a GSK3, se não me engano. E no modelo que eles estavam usando, quando eles faziam a deleção dessa GSK3, a ILK ela ficava diminuída, e além disso, mesmo quando eles induziam uma hipertrofia do coração com isoproterenol, o coração não hipertrofiava. A gente não achou a GSK3, mas achou a ILK diminuída. Eu até coloquei que ela é responsável por fazer a interação da matriz com a parte intracelular. Essa é uma candidata a mexer com ela. Essa é legal. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, tem mais duas ou três coisas que eu queria comentar, mas no seu primeiro grupo aqui, a figura 14, né, esses resultados aqui iniciais, você vê que não dá para usar a primeira coisa, esses animais têm idade pareada, você colocou 8 a 12 semanas.
É um intervalo grande. Muito grande, né? 8 ele está pré-púbere, 12 ele já é um adulto jovem. Foi o seguinte, eu só usei um animal com 8 semanas. A maior parte, tanto para as análises proteômicas quanto para essa, ficou entre 9 e 10. Eu tentei usar sempre essas 2 semanas. Tá. A que teve um animal com 8 e teve um animal com 12. Entendeu? Então, mas a maior parte... Eu espero... porque aqui você vê que nessa figura eles têm um peso corporal. O MRGDKO tem um peso maior, né? Maior, sim. Então, isso já não dá para você usar o peso corporal para fazer o ratio. Então, você usou a tíbia, beleza, né? E ficou tudo assim, meio... Eu acho que, na verdade, nem a tíbia foi tão bom. Então, por isso a pergunta se eles tinham a mesma idade. Você podia ter feito medida histológica, você não pensou nisso, né? Medir o diâmetro, medir a espessura do septo, sabe? Fazer um corte longitudinal do ventrículo. Eu até cheguei a fazer, mas eu não coloquei ainda, porque eu não tive... Assim, eu não fiz, cheguei aí lá no... Porque essas imagens aí foram feitas numa lupa comum, mas eu pretendo fazer essas análises usando um microscópio melhor, assim, para justamente fazer essas comparações. E por causa da pandemia e as pessoas que podiam me ajudar estavam muito ocupadas, eu não consegui fazer. Mas isso é um plano futuro. Porque isso vai resolver esse teu problema aqui de falta de significância e tal, né? Que realmente... Agora, isso aí é uma dúvida. O tamanho da sua amostra foram um N igual a 4 para fazer a proteômica. E esse é um N legal? Você acha que... Olha, sim, eu acredito que sim. Sim, quando você vê os trabalhos de proteômica, é isso. O número é pequeno de animais, né? Sim. Geralmente usa... Até 3 é aceitável. A gente que resolveu usar 5 e... E teve uma perda, né? Que você explicou lá. No fosproteoma dos cardiomioses ventriculares. Essa perda foi durante as análises lá no equipamento. A coluna entupiu e aí tinha as amostras de fosproteômica recuperam muito pouco fosfolipídio, em torno de 2 a 4 microgramas. Então, a gente injeta tudo de uma vez para fazer as análises. Então, como perdeu, eu não pude usar. Certo. Aí eu também fiquei curiosa, quando eu olho aqui esse seu vulcano plot, né, lá que é a figura, por exemplo, a 15C, essas proteínas que estão aqui com o log, né, que deu vamos dizer, uma diferença maior, né, ou up ou down, quem são essas proteínas? Elas têm um significado ou não? Porque fisiologicamente, a gente às vezes, se é uma proteína, né, que atua num mecanismo muito chave, qualquer alteraçãozinha dela, você vai, né, ter um impacto grande. Agora, às vezes, não. Mas aí eu fiquei curiosa. Qual que é a relação delas com... O que você... É até possível saber quais são essas proteínas. Eu realmente não fiz. Mas realmente é uma boa ideia. Não sabe quem são elas? Não. Eu ficaria curiosa de saber quem são essas que estão estourando aí para cima, mais para a direita ou mais para a esquerda, né? E ver se são aquelas que você ficou mais... justo. Verdade. E o seu último dado, que é do transiente de cálcio, sim. Esse dado aqui ele não me convence muito. Por quê? Porque aqui certamente você pegou vários cardiomioses. Esse N igual a 60 são dos 5 bichos, né? Exato. Foram, acho que... Na verdade, eu usei um N de 3 animais, então foi mais ou menos uma média de 20 cardiomiócitos de cada animal. Isso.
Aí porque se você olhar aqui, você tem no grupo WT, você tem um grupo, uma bolinha aqui, né? Um dado, um cardiomiócito que saiu fora aqui do conjunto. E o resto, eles estão exatamente no mesmo lugar que os NKOs, né? Agora, claro, como você tem N igual a 60 e N igual a 70, aqui no caso, ele está de topless, viu, Mariana? Não tá, o biquíni não está escondendo. Eu concordo que não teve muita variação e até o valor de P também não é muito... Porque tem uma bolinha lá que está fora, o resto elas estão todas juntas. E aqui embaixo talvez tenha umas 3 aqui, os 3 cardiomiócitos que deram um pouco menor, então puxou a média um pouquinho. Enfim. Mas olha, esse resultado ele faz sentido quando a gente olha os resultados fisiológicos também, né? Então é isso por isso que fica ruim. Se você pegasse N igual a 3, certamente aí não dá nem para fazer estatística quase, né? Entendeu? Se fizesse a média, você pega os 20 cardiomiócitos, faz a média desses 20, isso é 1N. Faz a média dos outros 20 cardiomiócitos, do segundo animal e do terceiro. Você vai ter 3 bolinhas aqui. E possivelmente aí vai ser difícil de estar diferente, né? Enfim. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha aqui anotado. Você comentou alguma coisa. Uma coisa que me chamou a atenção. No trabalho lá da Aline Oliveira, ela não viu alteração do RNA mensageiro para a titina, o MHC, né? E acho que tem uma outra proteína aí que você mostra que está alterado. E aí? Como que você junta essas duas informações? Bom, uma coisa está relacionada com a outra, mas não diretamente. Porque durante o processo de transcrição, essa proteína ela pode ter sofrido mais tradução, ou ela teve produção de menos RNA mensageiro, mas talvez tenha sofrido maior estímulo para ser produzida ali a proteína. Então, eu não sei se dá para relacionar totalmente um dado com o outro, mas embora uma coisa é sequencial, né? Uma coisa dá origem à outra. E até tem a questão da técnica também ser diferente, né? Mas aí, será que não tem alguma outra proteína ou que pode estar sendo expressa e aí fazendo a modificação da tradução aí desse RNA mensageiro? Não sei se eu entendi, na verdade, eu não sei se eu entendi, não, professora. Você pode repetir? Não, porque você tem o RNA mensageiro não alterou para essas proteínas. Então, teoricamente, não deveria alterar a expressão dessas proteínas, mas elas estão alteradas, foi o que você viu. Sim. Então, tem alguma coisa no meio do caminho aí que pode estar ajudando nessa diferença, né? Interferindo, pode até ser essas proteínas do ribossomo, né, que a gente encontrou alteradas. Pois não sei. Posso entrar no jogo aqui? Pode. Você viu, né, Mariana, que esses dias eu conversei com a Mariana, eu estou quietinho, né, porque ela fala que eu fico interrompendo demais. Mas é só uma coisa, porque uma coisa da proteína, porque quando a gente está vendo uma proteína, a abundância da proteína aqui, não necessariamente é síntese apenas, né? Uma proteína tem a degradação também, uma proteína pode estar sendo mais ou menos degradada. Então, às vezes, o RNA mensageiro, então a síntese não foi alterada, mas nessas proteínas do MRGDKO, elas podem estar sendo mais degradadas, e aí com isso diminui a abundância delas. Ou menos degradadas. Então, a enzima que eu estou falando, o passo diferente. Então, se você olhar a expressão dessas proteínas, né, que vão dar que são essas enzimas, aí você poderia ter uma diferença, né? Ter uma dica aí por que
um resultado aparentemente não está batendo com o outro, né? Não está Verdade, faz relacionado sentido. com o outro. E até tem, nos termos lá que foram enriquecidos, tem os processos biológicos relacionados ao folding das proteínas alterados. E, assim, eu não mostrei esse dado, mas tem um proteoma, se não me engano, é o do ventrículo esquerdo, que quando a gente olha só para as proteínas reguladas ali, tem uma regulação do sistema ubiquitina, sabe? Que faz a degradação de proteína. E que isso poderia explicar de verdade, realmente. Tá. Muito bom. E eu acho que faltou também, ou pelo menos eu não localizei, você explicou bonitinho essa figura aí, que é a figura 17C, aqui na sua apresentação. E eu não, pelo menos pode ser que eu tenha lido muito rápido, eu não vi isso lá na sua dissertação. Eu acho que é legal, ficou legal esse fechamento, embora tudo muito, ainda tenha muita especulação, mas é aquela hora que você junta todas essas informações, ressalta quais são as proteínas que talvez sejam mais importantes para esse processo, né? E que a falta do receptor está impactando, né? Só para fazer minha defesa, é o seguinte, eu escrevi sobre esse processo na introdução, e eu não escrevi ele de novo, porque eu achei que ficaria redundante trazer o processo de acoplamento e excitação de novo na hora da discussão, porque senão eu ia acabar repetindo a mesma coisa que eu falei lá, e aí, não sei. Você pode citar, você pode falar, conforme mencionado no item de introdução, entendeu? Você pode relembrar. Mas na sua introdução você falou uma coisa geral de como que como que funciona a célula, como funciona o potencial de ação, como funciona o mecanismo de contração. Mas no final você vai dizer, olha, naquele panorama, né, a falta, né, do receptor MRGD, ele induziu isso, que pode estar modificando aquilo, entendeu? Eu achei que, assim, de uma forma mais sintética. Eu acho que, não sei, eu senti um pouco falta disso. Agora, última coisa que eu queria te perguntar. Muito bem, esse animal tem uma falta do MRGD, né? Mas ele tem MAS, ele tem angiotensina 1A7, que teoricamente que é um peptídeo ou uma via, né? Angiotensina MAS, uma via protetora do sistema. O que está acontecendo? Não está protegendo? Você até mencionou num momento lá que no trabalho da Aline, a ECA2 está reduzida, mas isso eu acho que nem não foi medida a atividade da ECA2, o trabalho dela, pelo menos não lembro. Não, eu acho que mediu a angiotensina 1A7, e aí ela estava diminuída, se não me engano. Não sei, não. Acho que não está no trabalho dela. Mas, enfim. Então, a sua ideia é essa? Quer dizer, o MRGD, você tem um efeito, vamos dizer, direto da falta dele e também porque a falta dele reduz a atividade da 1A7? Seria isso? Não. Acho que não. Porque, assim, a ideia também de fazer, a gente está com a ideia de fazer a quantificação dos peptídeos e a quantificação dos receptores, justamente para a gente tentar ver isso, mas sem saber essa quantificação e como é que está a abundância deles, é difícil de falar. Exatamente, eu acho que tinha que olhar assim, e é importante até porque se realmente é K2, a ECA2 em si você não encontrou, né? No seu... Não. Nem o receptor MAS? Não. Eu acho engraçado, eu nunca encontrei esses receptores nas células que a gente usou, nas análises proteômicas. Eu acho isso muito engraçado, inclusive. Mas acho que é porque é proteína de membrana, né? De proteína G. Não, mas eu quero fazer um comentário que é muito engraçado. Eu uma vez estava fazendo um experimento com pâncreas,
Aí eu não conseguia ver insulina, né? Aí eu reclamei com a pessoa que me deu a amostra, falei, cara, eu não consigo ver insulina, não é pâncreas. Tipo assim, tem que ter insulina. Aí eu comecei a ver, eu não vi um monte de coisa que devia ser de insulina. Eu não acho engraçado. Você falou engraçado, mas assim, é porque a gente fica curioso, né? Que a gente não acha. Aí tem a ver com toda a metodologia, né? Mas, por exemplo, o MAS é um receptor de membrana, né? Pois é. Tem que achar o danado aí, né? Pois é. AT1, nem AT1 também. Nesse negócio você tem que fazer um subproteoma, porque essas proteínas de membrana, quando a gente faz essa abordagem global, elas são subidentificadas. Então, tem formas de você fazer, separar a membrana e aí fazer a membrana. Separação de membrana. Aí você vê mais. Tá certo. Mas eu acho que é legal se vocês puderem quantificar, sei lá, o Western blot, o que seja. Isso é uma ideia. AT1, ECA, ECA2 e Anjo 1A7, né? Se puder vários aí. Tem uma pessoa aí na UFMG que está fazendo uma spec de peptídeos do sistema renina-angiotensina, eu não sei quem é. Diz que tem. Pois é, mas essa é uma ideia. Eu acho que fica legal e é uma contribuição importante, entendeu? Que vai ficar aí, né? Legal. Olha, enfim, então, eu queria parabenizar mais uma vez vocês, ao Lucas. Olha, eu tiro o chapéu, é um trabalho assim, hercúleo. Quando eu olho esse Vulcano Plot, eu me imagino com esses dados na mão, eu não sou disciplinada, eu ia ficar maluca. Então, eu acho que o que vocês conseguiram aí de dissecar foi muito importante e pode encher o peito para falar do trabalho, tá? Não precisa ser humilde, não. Tá bom? Obrigado, professor. Então tá, joia. Obrigado mais uma vez também pela oportunidade de aprender. Obrigado, viu, Maria José? Nós anotamos aqui todas as sugestões, tanto sua quanto da Mariana, e nós vamos arrumar isso, né, Lucas? E os pontos para a gente entregar uma dissertação melhor no final, né? Agora, pessoal, aí depois no final eu falo, nós vamos então fazer agora, a banca vai se reunir. Aí eu peço para quem estiver assistindo, então, o que a gente acontece? Essa parte agora ela é só a banca que fica. Aí, se vocês puderem ir para a sala de espera. Aí, quem ficar aí, não preocupa não, que eu posso colocar vocês na sala de espera, e aí depois eu chamo vocês de novo, tá bom? Eu já vou ir colocando aqui o pessoal, só para vocês já saberem que se de repente vocês forem para outro lugar, é porque eu coloquei vocês lá. Aí, daqui a pouco, vocês voltam. Aqui. E vou também parar a gravação. Essa parte é só a banca. Você também, viu, Lucas? Mas eu não sei ir para a sala de espera, não, viu? Eu te mando, eu estou mandando o pessoal aqui. Pronto. Ô, Maria José, já tem 6 anos. Não, pelo amor de Deus. Parece que foi outro dia. Ô, Lucas. Eu sou a madrinha. Elas estão agora discutindo, porque, não sei se você sabe, Maria José ela era da banca de seleção quando a Mariana fez concurso. Sério? A Maria José estava na banca. Então, todo mundo ficou encantado. Falou assim, essa menina tem brilho nos olhos. Essa menina aí, nós precisamos entrar nessa universidade. Isso aí. Nós não podemos deixar ela escapar, não. Mas então, Lucas, você viu que demorou, né? Demorou para a gente fazer um suspense, porque a decisão foi super rápida. Aí a gente começou a conversar de coisas aleatórias, como isso, por exemplo, porque senão, só para te dar um pouquinho de dor de barriga. Tô brincando. Mas então, a banca te aprovou, sem dúvida, parabéns. Novo mestre do laboratório. Só para o Lucas, gente, eu não falei isso com elas ainda, mas o Lucas ele foi um dos meus primeiros alunos de iniciação científica
E agora é o primeiro que não sei se você está sabendo disso, Lucas, mas daquela leva dos primeiros alunos, você foi o primeiro que virou mestre, né? Daquela leva, porque tem o Lucas Bolais agora, mas que ele tinha atrasado um pouquinho. Verdade, isso aí. Verdade. E dá para ver, a gente estava pensando muito isso, tanto que você amadureceu essa fase, sabe? Nesse tempo todo que você está fazendo iniciação, você evoluiu demais, amadureceu demais. O puxão de orelha da banca é só que se tem alguma coisa para você melhorar é na sua timidez e na sua, talvez, insegurança de conversar ciência. Porque isso aqui, tudo que você estava falando é uma coisa que você sabe, só que acho que você fica muito inseguro e tal, com uma coisa que você sabe. Então, é uma coisa para você não se cobrar tanto e curtir esse momento de discutir ciência, que eu acho que essa é a parte mais legal, discutir. É hora de ter uma hipótese e alguém falar, olha, talvez... É porque, às vezes, a gente se coloca na posição de a pessoa está falando um negócio, ela está me criticando. Não é isso, a gente está discutindo ciência para tentar achar um denominador. Então, não se sinta diminuído ou inseguro com esse tipo de conversa, porque é importante. E isso vai ser importante para suas entrevistas futuras e para a sua parte profissional mesmo. Né? E eu só tenho que te elogiar e te agradecer. Foram assim, esses anos todos que você teve com a gente, foi ótimo. Como eu falei, o tanto que você amadureceu, o tanto de técnica nova que você trouxe para o laboratório. Mais do que justo esse seu novo título, viu? Você está de parabéns. Obrigado. Tem alguma coisa que você queira falar ou vai agora só descansar? Eu quero agradecer você, Thiago, pela oportunidade, né, de me apresentado aí durante esses anos. Eu também acredito que eu sei que eu aprendi muita coisa e isso é muito devido a você, né? Obrigado por ter me recebido, também a professora Maria José, né, por ter me recebido no laboratório dela, a Mari, por ter me ensinado tanto durante esse processo também, que foi durante esses anos todos, já tive aula, e enfim, né, Mari? Obrigado mesmo. Tá bom, então, parabéns mais uma vez. Parabéns. Agradecer a banca de novo, viu? Demais pela participação, por todas as ideias. E é isso. Boa semana para todo mundo, então. Tudo de bom, gente. Tchau, gente. Parabéns, Lucas. Obrigado. Parabéns, Lucas. Toma uma cerveja agora para comemorar. Com certeza. Isso, faça isso. Tá joia. Tchau, Mariana. Tchau, Thiago. Tchau, gente.